Meu nome é Beatriz, e na noite em que tudo mudou, eu estava sentada na bancada de mármore da cozinha do nosso apartamento no 12º andar, no coração de Uberlândia. A luz quente acima de mim lançava um brilho suave por todo o ambiente, fazendo tudo parecer tranquilo, quase perfeito. Se alguém tivesse entrado naquele momento, teria dito que eu estava vivendo o tipo de vida que a maioria das mulheres sonha. Meu marido, Rafael, estava no fogão, cantarolando baixinho enquanto mexia uma panela de rabada. Era o prato especial dele, aquele que fazia em aniversários, datas comemorativas e nas noites em que queria me mostrar que o amor podia ser provado, não apenas dito. Ele usava o avental verde musgo que eu havia dado de presente 2 anos antes. De costas, ele parecia o parceiro confiável do qual toda mulher teria orgulho. Mas a paz pode ser uma coisa frágil. Às vezes ela se despedaça sem fazer barulho. Lembro-me de olhar para a revista aberta na minha frente. As páginas estavam virando, mas eu não estava lendo. Algo no meu íntimo estava errado há semanas. Pequenas coisas. Noites longas, ligações sussurradas, recibos desaparecidos. O tipo de sinal que uma mulher percebe mesmo quando finge que não percebe. Então aconteceu. O celular de Rafael, deixado com a tela para baixo no balcão, acendeu com um brilho azul suave. Uma notificação do WhatsApp apareceu por alguns segundos, tempo suficiente para meu mundo se inclinar. Remetente: Júlia Mendes, estagiária. Mensagem: Amor, estou com saudades. 4 palavras simples. Estou com saudades. Naquele instante, a cozinha quente ficou fria ao meu redor. Minha pulsação desacelerou em vez de acelerar. E o estranho era que eu não senti dor. Era como se a parte de mim que deveria doer já tivesse morrido dias ou semanas antes. O que restou foi clareza e uma determinação silenciosa que eu nunca tinha sentido antes. A cozinha cheirava a conforto. A rabada cozinhando lentamente enchia o ar com uma mistura de temperos que normalmente me faziam sentir segura, amada e em casa. Rafael se movia com facilidade praticada, picando cebolinha, verificando o timer do forno e provando o caldo com o tipo de cuidado que apenas alguém que gostava de cozinhar poderia ter. Se qualquer outra pessoa o tivesse visto naquele momento, teria descrito como um homem bom, um marido dedicado, alguém que trabalhava duro e ainda assim voltava para casa para fazer o jantar para sua esposa. E por muito tempo eu acreditei nisso também. Mas a verdade nem sempre é barulhenta. Às vezes ela se esconde em lugares que não observamos com atenção suficiente. Às vezes ela espera pelo momento certo para se revelar. Mantive meus olhos na revista, fingindo folhear suas páginas brilhantes enquanto minha mente revisava cada pequeno detalhe que eu havia ignorado nas últimas semanas. As noites longas disfarçadas de jantares com clientes, o interesse repentino em um perfume novo, o deslizar rápido do polegar toda vez que uma notificação aparecia, individualmente não significavam nada. Juntos, pintavam um quadro que eu estava com muito medo de terminar. Meu olhar voltou para o telefone. A tela havia escurecido novamente, mas a mensagem poderia muito bem ter sido gravada no mármore da bancada. Parecia que a sala havia sido cortada ao meio. De um lado estava o calor da rabada, a música suave, o homem a quem eu havia prometido minha vida. Do outro lado estava uma verdade fria, esperando que eu a reconhecesse. Enquanto Rafael cantarolava e mexia a panela mais uma vez, percebi algo silenciosamente devastador. A casa que havíamos construído juntos era quente apenas na superfície. Por baixo dela, algo já havia começado a apodrecer. Rafael continuou cantarolando suavemente, completamente alheio à tempestade se formando a apenas alguns passos dele. Suas costas estavam viradas, seu foco preso na panela de rabada que estava determinado a aperfeiçoar. Era quase irônico. A mesma mão que temperava o jantar com tanto cuidado,
havia sido descuidada o suficiente para deixar seu telefone à vista. Esperei até que ele pegasse um novo pote de temperos, então lentamente me inclinei e peguei o telefone. A tela de bloqueio familiar apareceu. Digitei os 4 dígitos que marcavam nosso aniversário de casamento. Desbloqueou sem hesitação, quase fácil demais, como uma porta que eu deveria ter fechado há muito tempo. A mensagem de Júlia estava no topo da tela, ousada e sem vergonha. Amor, estou com saudades. Não precisei abri-la, não precisei rolar a tela. Eu já sabia tudo o que precisava saber. Em vez disso, coloquei meus polegares no teclado e digitei uma única frase. Minha mente estava estranhamente calma, minha pulsação estável, como se todas as emoções tivessem recuado para dar espaço à lógica fria me guiando. Vem aqui em casa, minha esposa não está hoje à noite. Apertei enviar e vi as 2 marcas azuis de confirmação aparecerem. Uma confirmação, um compromisso, uma armadilha armada com precisão. Tirei uma captura de tela e encaminhei para o meu próprio telefone antes de deletar cuidadosamente a evidência do dispositivo dele. Quando coloquei o telefone de volta, o alinhei exatamente da mesma maneira que estava. A tela inclinada para a luz como antes. Minhas mãos tremeram ligeiramente, mas não de medo. Era antecipação, um fogo silencioso ganhando vida dentro de mim. Rafael não tinha ideia de que a noite que pensou que seria comum estava prestes a desvendar cada mentira que ele havia tentado tão arduamente manter escondida. Rafael arrumou a mesa com a mesma confiança tranquila de sempre. Ele colocou uma porção generosa de arroz no meu prato e separou o pedaço mais macio de rabada para mim, sorrindo como se nada em nosso mundo tivesse mudado. Sua voz estava calma quando disse: "Come enquanto está quente, amor. Fiz exatamente do jeito que você gosta." Acenei com a cabeça, levantei meu garfo, mas cada mordida tinha gosto de cinza. Os sabores eram ricos, a textura perfeita, mas eu não sentia nada além de uma amargura pesada pressionando contra minha garganta. Tomei um gole de água e me forcei a engolir. Do outro lado da mesa, Rafael falava sobre um novo projeto no trabalho, um almoço com o diretor e as esperanças de uma promoção no final do ano. Suas mãos se moviam animadamente, seus olhos brilhantes. Nenhuma vez ele mencionou Júlia, nenhuma vez vacilou. Parecia um homem completamente à vontade em sua própria casa. Um homem que não tinha ideia de que o chão sob ele já havia rachado. Eu o observei da maneira que alguém assiste a uma peça cujo final já conhece. Os detalhes não importavam mais, o enredo já havia se desenrolado. Cada riso, cada gestual, cada tentativa de afeto pareciam ensaiados, como se ele estivesse representando o mesmo papel que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Em determinado momento, ele estendeu a mão pela mesa e tocou meu pulso. "Você está bem? Parece um pouco cansada." Afastei minha mão gentilmente e murmurei algo sobre não estar dormindo bem. A verdade era mais simples. Eu não podia mais tolerar o toque de alguém que me havia traído com uma garota ousada o suficiente para enviar "estou com saudades", enquanto eu estava sentada a 1 metro de distância. Uma olhada no relógio me disse que eram quase 8 horas. A qualquer minuto agora, a campainha tocaria. E quando tocasse, tudo o que ele pensava ter sob controle ia desmoronar. Exatamente às 20 horas, o apartamento caiu em um silêncio tão cortante que parecia que o próprio ar estava escutando. Rafael havia acabado de limpar a louça quando aconteceu. Um toque suave, o tipo de que normalmente significava uma encomenda ou um vizinho passando, mas essa noite soou como um sino de alerta. Din-dom! Rafael congelou. Seu corpo inteiro enrijeceu, ombros travados, respiração presa no meio do peito. Ele olhou para o relógio, depois para a porta, depois para mim. Sua expressão oscilou entre confusão e algo muito mais revelador: medo. "Quem pode ser a essa hora?" ele murmurou. Mantive meu face calmo e ilegível. "Eu atendo, fica aí." Minha voz não deixou espaço para ele discutir.
Levantei-me, alisando minha blusa, e caminhei em direção à porta-frente com passos lentos e firmes. Cada pisada ecoava levemente no piso de madeira como uma contagem regressiva. Quando abri a porta, as luzes do corredor entraram, revelando uma jovem mulher parada a apenas alguns centímetros de mim. Ela não deveria ter mais de 22 anos. A maquiagem estava impecável, seu corpo abraçado por um vestido vinho justo que não tinha razão de aparecer na casa de um homem casado depois do anoitecer. Em sua mão, ela segurava uma pequena caixa branca amarrada com fita, um cupcake. Uma tentativa patética de doçura para disfarçar uma intenção amarga. No momento em que me viu, seu sorriso desapareceu. Seus olhos se arregalaram, assustados e culpados. Ela parecia um cervo pego nos faróis. A cor drenou do seu rosto tão rápido que até o brilho em seus lábios parecia pálido. Atrás de mim, ouvi os passos de Rafael se aproximando. Sua voz chamou da sala. Quem é, amor? Por que está demorando tanto? Júlia engoliu seco. Ela mudou seu aperto na caixa de cupcake como se de repente desejasse que ela desaparecesse. Dei um passo de lado apenas o suficiente para ela vê-lo parado atrás de mim. O pânico que atravessou seus olhos foi instantâneo e inconfundível. Olá, Júlia, disse calmamente. Você está aqui para ver meu marido. Júlia congelou na porta, como se seus saltos tivessem sido colados no chão. Seus dedos apertaram a caixa de cupcake até que o papelão começou a entortar. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Apenas uma respiração fraca de pânico que tremeu nas bordas. Rafael apareceu atrás de mim, e seu rosto perdeu a cor ainda mais rápido que o dela. Seus lábios se separaram, mas ele não formou nenhuma palavra. Os dois simplesmente olharam um para o outro, presos em um desastre silencioso de sua própria criação. Por favor, entre, disse gentilmente. Pude ver o choque percorrer ambos. Meu tom era educado, quase caloroso, mas por baixo dele havia uma calma que só vem de alguém que já aceitou a verdade. Júlia entrou com a rigidez desajeitada de alguém entrando em um tribunal em vez de uma casa. Levei-a para a sala e indiquei que se sentasse na poltrona. Ela sentou-se na borda, joelhos juntos, ombros tensos, mãos dobradas como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Rafael pairava perto do sofá, incerto de onde tinha permissão para ficar. Deixa eu pegar algo para nossa convidada beber, disse. A água deve servir, não é? Júlia acenou muito rapidamente. Sua voz mal passava de um sussurro. A água está bom, obrigada. Na cozinha, abri o armário e deliberadamente passei dos nossos copos de cristal. Em vez disso, peguei um copo plástico descartável fino, do tipo que você dá para um estranho que não espera que fique muito tempo. Enchi com água da torneira e voltei para a sala. Coloquei o copo plástico na frente de Júlia na mesa de vidro. Então, coloquei 2 xícaras de porcelana com detalhes dourados para Rafael e para mim. O contraste era impossível de não notar. Júlia olhou para o copo como se ele confirmasse o que ela já temia. Ela não pertencia ali. Sentei-me ao lado de Rafael e apoiei minha mão levemente em seu braço. Seu corpo inteiro enrijeceu, como se meu toque o queimasse de culpa. Então, Júlia, disse com um sorriso suave, como está sendo o estágio? O Rafael te trata bem no trabalho? Ele fala que é um mentor muito prestativo. A garganta de Júlia subiu e desceu. Ela manteve os olhos baixos. Sim, senhora, ele é muito prestativo. Prestativo? Escolha interessante de palavra. A mandíbula de Rafael se contraiu. Seus dedos torceram a barra da sua camisa. Ele parecia um homem desejando que a terra se abrisse e o engolisse. Tomei um gole lento da minha xícara de porcelana, depois continuei com um tom doce como mel. Estamos planejando uma viagem para o mês que vem, só nós dois. Um lugar perto do lago, em algum lugar tranquilo, romântico. Você sabe como é a vida de casados. Os ombros de Júlia tremeram. Ela pressionou seus lábios com tanta força que ficaram brancos. Cada palavra que eu falava enterrava a verdade mais fundo. Ela não era parte do futuro dele.
Ela não era parte de nada além deste momento humilhante. Ela havia vindo aqui esperando segredo e afeto. Em vez disso, encontrou uma esposa que sabia de tudo e um homem covarde demais para defendê-la. O silêncio que preencheu a sala depois foi espesso e sufocante. Pairou entre nós três como fumaça de um incêndio que ninguém queria admitir que já tinha queimado demais. Quando a porta finalmente se fechou depois de Júlia, o apartamento voltou a uma quietude pesada, do tipo que segue um terremoto. Eu fiquei ali por um momento, minhas mãos ainda na maçaneta, sentindo a vibração de seus passos apressados desaparecerem pelo corredor. Então me virei. Rafael estava sentado no sofá, cabeça baixa, palmas pressionadas juntas como se estivesse orando por um milagre. A visão dele teria me partido meses atrás. Esta noite, só solidificou minha determinação. Caminhei até a mesa de centro, peguei seu telefone e, sem hesitar, bati contra a superfície de vidro. O estrondo ecoou pela sala, agudo e definitivo. Rafael pulou como se tivesse sido atingido. Se explica. Minha voz estava calma, mas firme o suficiente para cortar o ar. Seus olhos se fixaram no telefone quebrado, depois em mim. Bia, não é o que você está pensando. Juro para você, ela e eu somos apenas colegas de trabalho. Ela apareceu sem me avisar. Eu não sabia que ela estava vindo. Soltei uma risada sem humor. Colegas de trabalho, é? É por isso que ela te manda mensagens dizendo que está com saudades? É por isso que ela sabia detalhes sobre os seus problemas de estômago que eu nunca ouvi de você? Ele gaguejou por um momento, depois ficou em silêncio. Seu rosto se contraindo de vergonha ou medo, talvez ambos. Estendi a mão para a gaveta da mesa. Puxei a pilha de papéis que havia preparado. Os extratos bancários impressos, as transferências no Pix rotuladas presente e almoço, a de R$ 2.500 rotulada Feliz Aniversário, a captura de tela das conversas de madrugada e o ingresso de cinema da noite em que ele alegou estar preso em um jantar de cliente. Joguei-os no sofá ao seu lado. Ele pegou a primeira página com dedos trêmulos. Bia, por favor, me escuta. Eu cometi um erro. Fui idiota. Prometo que não significou nada. Dei um passo mais perto, baixando minha voz. Então, por que você mentiu para mim? Por que você deu a ela o que não me deu nunca? Não o dinheiro, a honestidade. Seus ombros desabaram. Ele enterrou o rosto nas mãos e começou a chorar. Um homem adulto se despedaçando na minha frente. Mas a parte de mim que uma vez o teria abraçado se foi. Meu amor por você costumava ser quente. Essa noite parece comida estragada. E eu não como o que está podre. Me afastei de Rafael enquanto ele estava sentado curvado no sofá, seus choros ecoando fracamente pela sala aberta. Por um momento, fiquei no corredor, olhando para as fotos inflamadas na parede. Nosso dia de casamento, nossa viagem para o Rio, uma foto de nós rindo em uma varanda em Ouro Preto. Momentos que antes pareciam permanentes, agora pareciam cenas emprestadas da vida de outra pessoa. Entrei no quarto e puxei a mala que havia arrumado naquela tarde. Não enchi com muito, apenas o essencial, apenas as coisas que eram indiscutivelmente minhas. O resto não importava mais. O apartamento, a mobília, até o colchão caro que Rafael havia insistido em comprar pareciam próprios de um mundo do qual eu não fazia mais parte. Quando voltei à sala com a mala na mão, Rafael levantou a cabeça. Suas bochechas estavam molhadas, seus olhos inchados, sua voz rachada de súplicas. Bia, por favor, não vai. A gente pode consertar isso. Eu vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. A palavra suspendeu no ar como uma promessa desesperada que ele deveria ter feito meses atrás, mas agora era tarde demais. Coloquei uma folha de papel dobrada na mesa de centro. O registro dos R$ 60.000 que meus pais nos emprestaram para a reforma que não podíamos pagar naquela época. Quando você vender o apartamento, você vai devolver isso. Cada centavo. Ele olhou para o papel, depois para mim. Sua expressão desabou ainda mais, mas eu não vacilei. Sem outra palavra, caminhei até a porta, arrastando a minha mala atrás de mim. O corredor lá fora parecia mais fresco, mais calmo.
quase como entrar em ar puro depois de estar presa numa sala que tinha ficado muito pequena. Não olhei para trás. Nenhuma vez. Marina Costa morava a 15 minutos de distância, num condomínio tranquilo na periferia da cidade. Ela era o tipo de amiga que toda mulher precisava pelo menos uma vez na vida. Firme, brilhante e calma em momentos em que outras pessoas desmoronariam. Quando saí do Uber com minha mala, ela já estava me esperando no saguão. Braços cruzados, olhos afiados o suficiente para ver tudo sem eu dizer uma palavra. Ela caminhou em minha direção e me puxou para um abraço firme. Por um momento, senti o peso da noite pressionar contra meu peito, mas engoli. Não agora. Ainda não. Dentro de seu apartamento, o cheiro de capim-limão preenchia o espaço. Era familiar, confortante. Marina me entregou uma xícara quente de chá e esperou até eu sentar antes de falar. Me conta tudo, Bia. Então contei. Da mensagem que começou tudo, à maneira como o rosto de Júlia perdeu a cor quando me viu, às lágrimas de Rafael, à mala que parecia mais pesada do que deveria. Contei em um tom uniforme, quase como se estivesse recontando memórias de outra pessoa. Marina ouviu sem interromper. Quando finalmente terminei, ela colocou sua xícara na mesa e bateu os dedos. Seus olhos se estreitaram com o foco de alguém construindo uma estratégia peça por peça. Você lidou com essa noite melhor que a maioria, disse ela. Mas não terminamos. Ela se inclinou para frente. Se ele quer jogar joguinhos no trabalho pelas suas costas, então o trabalho é onde vamos acabar. Vamos reunir tudo, cada mensagem, cada transação, cada lira. E quando terminarmos, a carreira dele não vai parecer a mesma. Sua voz era firme, controlada. A voz de uma mulher que entendia tanto justiça quanto vingança. E pela primeira vez naquela noite, senti algo próximo à força a retornar para mim. O domingo passou em um borrão de foco silencioso. Marina e eu sentamos à mesa de jantar dela, cercadas por papéis, capturas de tela e extratos impressos. Parecia menos uma dor de coração e mais como preparar um processo para julgamento. Marina guiou cada passo com a precisão pela qual era conhecida. Rotulamos evidências, organizamos cronologias e documentamos cada violação que Rafael já tentou esconder. Na manhã de segunda-feira, tudo estava pronto. O céu lá fora estava cinza, o tipo de cor abafada que combina com a sensação antes de uma tempestade. Marina abriu seu laptop e o posicionou entre nós. O rascunho do e-mail preencheu a tela. Estava escrito em linguagem clara e profissional. Nada emocional, nada dramático, apenas fatos, datas, transferências, mensagens, capturas de tela, um relatório de uma conduta que qualquer equipe de RH seria forçada a agir. O assunto era curto e direto. Denúncia referente à violação do Código de Conduta e relacionamento inapropriado entre supervisor e estagiária. Meu coração bateu uma vez enquanto eu lia, depois se firmou. Marina colocou a mão no meu ombro. Quando você estiver pronta. Respirei fundo lentamente. Isso não era apenas sobre vingança. Era sobre consequências. Sobre um homem que havia desrespeitado seu casamento e abusado de sua posição no trabalho. Sobre uma jovem mulher que pensou que poderia construir sua vida rasgando-a de outra pessoa. Movi o cursor para o botão enviar. Meu dedo pairou por um momento, não por dúvida, mas por reconhecimento. O que eu estava prestes a fazer mudaria permanentemente nossas 3 vidas. Então cliquei. Uma notificação suave apareceu no topo da tela. Enviado. Sem som, sem drama, apenas uma ação silenciosa que carregava o peso de tudo o que Rafael havia considerado garantido. Recostei-me na cadeira e expirei. Pela primeira vez em dias, o ar parecia mais leve. As notícias chegaram antes do meio-dia. Um colega de trabalho de Rafael, alguém que mantinha contato com Marina ao longo dos anos, enviou uma mensagem breve. Acabaram de chamar ele para uma reunião com RH. Parece sério. Imaginei a cena. Rafael entrando na sala de conferências de paredes de vidro, tentando fingir que não tinha nada a temer.
pastas de RH na mesa, gerentes sêniores esperando, braços cruzados, uma cópia impressa do PDF bem na frente dele. De acordo com o colega, a reunião durou menos de 20 minutos. Eles o confrontaram com as evidências, as transferências, os recibos de jantar falsificados, as mensagens de madrugada, o fato de que ele havia levado uma estagiária ao cinema durante o horário de trabalho. Não havia nada que ele pudesse explicar, nada que pudesse torcer em um mal-entendido. Estava tudo ali, em preto e branco. Quando o suspenderam, ele aparentemente tentou discutir, mas sua voz rachou. Quando a segurança o escoltou até sua mesa para recolher suas coisas, o andar inteiro havia descoberto o que estava acontecendo. Colegas que antes o respeitavam ficaram em silêncio no corredor, observando-o enfiar seus pertences em uma caixa de papelão. Quanto a Júlia, sua reunião aconteceu logo depois. O boato era que ela tentou culpar Rafael, depois negou tudo, depois chorou. Nada disso importou. Seu estágio foi encerrado na hora. No final do dia, ela havia esvaziado sua mesa e desaparecido do prédio, mantendo a cabeça baixa como alguém escapando de um incêndio. Marina e eu sentamos no sofá dela enquanto as atualizações chegavam. Não comemorei, não sorri. Simplesmente ouvi. Consequências. Era só isso. Esta foi a primeira de muitas. 2 meses depois, me vi em um tribunal diferente. Desta vez para a audiência final do nosso divórcio. Rafael parecia mais velho, mais magro e desgastado pelo peso de tudo que havia perdido. Seu terno estava amarrotado, seus olhos desfocados. Quando olhou para mim, houve um lampejo de esperança, rapidamente sufocado pela presença de Marina ao meu lado. O processo foi direto. Marina apresentou as evidências, calmamente, sem teatralidade. O juiz revisou os registros financeiros, o relatório de má conduta e a documentação de nossos bens compartilhados. Quando chegou a hora de negociar o apartamento, Rafael tentou segurá-lo, sugerindo que poderia me pagar minha parte em parcelas. Recusei. Marina falou por mim. Ou ele pagava minha metade inteira, ou a propriedade seria vendida imediatamente. No final, ele não teve escolha. O apartamento foi listado abaixo do valor de mercado para acelerar a venda. Depois que a hipoteca foi quitada e os R$60 mil devidos aos meus pais foram devolvidos, Rafael saiu com quase nada. Quando a audiência terminou, ele ficou sozinho no pátio iluminado do lado de fora do tribunal, me observando entrar num táxi. Não houve últimas palavras, sem lágrimas, apenas silêncio. Usei minha parte da venda para comprar um apartamento pequeno, mais tranquilo, na periferia da cidade. Cores suaves, plantas frescas, luz do sol que aquecia o ambiente pela manhã. Parecia a primeira casa de verdade que eu tinha escolhido para mim mesma. Uma tarde o meu telefone vibrou com uma notificação. Uma promoção, líder de equipe. Um novo capítulo se desenrolando. Silenciosa, mas certamente. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Olhando para trás agora, percebo que perder Rafael não foi o fim. Foi a porta de entrada para me tornar uma mulher que finalmente escolheu a si mesma. A liberdade nem sempre chega gentil. Às vezes ela entra depois de uma tempestade. Se minha história falou com você, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E me conte de qual cidade você está assistindo. Seu apoio ajuda a trazer mais histórias da vida real para este canal.